ficou muito impressionado ao ver que tinha chegado na igreja um visitante muito ilustre. E aquele visitante demonstrava mais interesse no que o pastor pregava do que os membros antigos da igreja. O visitante escutava atentamente o pastor, baixava a cabeça e tomava nota. Quando os crentes antigos não tinham essa dedicação ou esse interesse. Semana após semana o visitante fazia a mesma coisa. Um dia o pastor, curioso, abordou esse visitante à porta da igreja e perguntou: eu estou tão impressionado com você, você demonstra muito mais interesse que os membros da igreja. O que que eu prego, o que que eu falo, o que que eu ensino, que tanto gera interesse no seu coração, para você tomar nota? E o visitante ficou desconcertado, muito desconcertado, e confessou: pastor, na verdade, eu sou o dono da mercearia ali da esquina, eu não consigo fechar as contas lá, então vem para cá, porque enquanto o senhor está pregando, eu estou fazendo as contas e fechando as contas da minha mercearia. Eu sei que vocês vêm direto do trabalho, a maioria de vocês, e às vezes a gente vem, mas não vem, vem, mas fica, está aqui, mas a mente não está. E eu queria convidar hoje para você estar por inteiro aqui, para receber o que Deus tem para nós nesta noite. O texto que vamos ler é um texto muito, muito conhecido, está em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, abra comigo. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta na passagem, para que nós possamos discorrer sobre essa passagem. Gênesis 2, 18 a 25. Está escrito o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Há muitos anos eu li um livro do Walter Trobsch, Eu Amo Você. E nesse livro, o Walter Trobsch conta uma lenda muito interessante acerca de Adão e Eva. Diz a lenda que quando Deus fez o homem adormecer, e da sua costela trouxe para o homem uma linda esposa, aliás, Miss Universo, muito embora só tivesse ela, o homem exclama, numa poesia oriental: esta sim, afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Agora começa a lenda, dizendo que Adão foi feliz da vida para casa, com a esposa linda a tiracolo. Porém, uma semana depois, lá vem um Adão, cabisbaixo, triste, abatido, e disse assim para Deus: ó Deus, eu vim devolver essa mulher, eu não dou conta, ela fala muito, chora por qualquer coisa, não consigo entendê-la, parece que a minha vida ficou mais complicada, então eu vim devolver para o Senhor. Diz a lenda que Deus disse assim para Adão: tá bom, Adão, é isso mesmo que você quer? É isso que eu quero,
Pode devolver, não tem problema não. O Adão voltou aliviado para casa. Passado uma semana, diz a lenda, lá vem o Adão triste, abatido. Diz: oh Deus, eu pensei melhor, a minha vida ficou muito vazia, na verdade eu não sei viver sem ela, então eu não consigo mais ficar longe dela, então o Senhor podia me devolver a minha mulher. Diz a lenda que Deus pergunta para Adão: é isso que você quer, Adão? É isso que eu quero. Tá bom, então pode levar a sua esposa. Foi feliz da vida para casa. Passado uma semana, lá vem o Adão, abatido, surumbático, cabisbaixo. Diz: ó Deus, na verdade agora é para valer mesmo. Olha, não dou conta, é complicado, e eu não consigo mesmo, agora é definitivo, eu vim devolver. Aí Deus então diz a lenda que disse assim para Adão: Adão, você não consegue viver sem ela, você vai precisar aprender a conviver com ela. E aí então começou a saga do casamento. Casamento não é a união de dois iguais, casamento é a união de dois diferentes. Existem mitos por aí: eu preciso encontrar a pessoa ideal para me casar. Essa pessoa não existe, até porque essa frase é arrogante. Quando uma pessoa diz: eu preciso encontrar a pessoa ideal, ele está dizendo que ele é a pessoa ideal, ele está pronto e acabado, é a outra pessoa que precisa se adequar a ele. Nós estamos aqui com várias faixas etárias, e gente aqui com 1 ano de casamento, com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, talvez com mais do que isso. Mas nenhum de nós aqui, honestamente, tem um casamento perfeito. Se você tem, dá-nos o endereço, nós vamos lá para a sua casa para aprender com você. Então, aqui nesse texto, que é um texto fundacional, é o texto básico, primeiro, primário, essencial, temos 7 lições que eu quero destacar, para nós termos um casamento melhor. Primeiro ponto que eu quero destacar é que o casamento foi providenciado por Deus, ou instituído por Deus, como remédio divino para a solidão humana. Olha comigo o verso 18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Note que o narrador bíblico não diz que Moisés foi para Deus pedir uma esposa. Não consta isso. A iniciativa não foi de Moisés, não foi de Adão. A percepção é divina, porque Deus dá a Adão o privilégio de nominar os animais, e após fazê-lo, ele não encontra nenhum que pudesse corresponder com ele. Então preste atenção nisso. Você pode ter o pet mais querido, mais amado, mais top das galáxias, que ele não corresponde com você, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, fisicamente. Então, Deus institui o casamento. O casamento não nasceu na terra, nasceu no céu, não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus, para resolver uma questão fundamental, que é a solidão humana. Note você que Adão tinha comunhão com Deus. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Nem a própria intimidade com Deus supriu para Adão essa necessidade, e Deus instituiu o casamento. Então, se é Deus quem providencia, é muito importante que o propósito é um propósito de companheirismo, de afinidade, de relacionamento profundo, de preencher a questão desse vazio da solidão no coração humano.
Eu vou lhes dar aqui 2 exemplos da história, um negativo e um positivo. O negativo é o da dona Mary Todd Lincoln. Quando eu lia pela primeira vez uma biografia de Lincoln, Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, eu fiquei muito chocado, porque às vezes você escuta do personagem, a importância dele, o valor dele para a história, mas não sabe o que acontece nos bastidores. Os biógrafos de Abraham Lincoln diziam que a maior tragédia na vida do presidente não foi seu assassinato, foi seu casamento. Mary Todd Lincoln era uma mulher ranzinza, e a Bíblia diz que é melhor você morar no deserto que com uma mulher rixosa. Para vocês terem uma ideia, o apelido mais bonito que ela botava nele era macaco. Nas reuniões que ele tinha com os seus ministros, ela arrumava uma confusão com ele, no meio da reunião jogava café quente na cara dele. Abraham Lincoln tinha um hobby, diríamos. Ele amava reuniões até as altas horas da madrugada. Ele não gostava de reunião, o que ele não gostava era de voltar para casa. Deixa eu dar o outro ponto positivo. Disraeli, uma importante figura da política francesa, ele era um intelectual, ele era um solteirão, e tinha uma mulher que ficara viúva, muito rica, e tinha um desejo muito grande de casar-se com Disraeli. E um dia ela propôs para ele casamento, teve a coragem e propôs, e ele aceitou, na seguinte condição: eu topo, pela condição que você pode me oferecer, mas preciso declarar que eu não amo você. A mulher topou também. Um ano depois ele disse: hoje, se eu tivesse que me casar, casar-me-ia com você. Com um detalhe: casaria por amor, porque você fez da minha vida um paraíso, um cenário de felicidade, de delícias e de prazer. Este é o propósito de Deus para o casamento. Deus instituiu o casamento com essa finalidade. Segundo ponto que eu quero levantar, segunda lição, é que o casamento não é apenas o remédio divino para a solidão humana, mas o casamento é presente de Deus e não iniciativa do homem. Olha o versículo 18, a parte B: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha comigo o versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. O que é interessante é que não é o Adão que devia ter a mais refinada inteligência, que tomou a iniciativa ou que estabeleceu os critérios e foi atrás de Deus, dizendo: eu quero uma mulher desse jeito. A iniciativa foi de Deus, o projeto é de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que acha uma esposa, achou o bem e encontrou a benevolência do Senhor. Quando você vai olhar nas Escrituras, você vai ler em Provérbios 31, que é aquela mulher que é uma espécie de protótipo, de paradigma, de modelo de uma mulher virtuosa. Diz lá o texto que ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. E eu gosto dessa expressão porque toda mulher faz bem ao marido num dado momento da vida, mas ela sopra e belisca também. Às vezes faz bem uma semana e cria problema no resto do mês. Essa tem constância todos os dias da sua vida. E se você perceber, o resultado é que essa mulher é elogiada pelo marido, e essa mulher que investe no marido e é elogiada pelo marido, ela bota o marido para frente, porque uma mulher pode ser um freio de mão puxado, ou pode ser um acelerador na vida do marido. Ela pode botar o cara para frente, ou pode amarrar os pés dele com uma bola de ferro. Então,
Na contramão disso, diz a Bíblia que é melhor você morar no sótão ou no deserto que morar com uma mulher rixosa. A mulher rixosa é comparada com uma goteira que pinga, 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 e de repente aquele barulho fica insuportável. Eu li certa feita que uma das formas de tortura nas prisões é deixar uma goteira, uma espécie de uma goteira pingando na cela, toda hora. Ping, 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 ping. Daqui a pouquinho aquilo vira um troço horrível. Horrível. Fazer uma aplicação para nós. Como é que é o ambiente na sua casa? Seu marido tem vontade de voltar para casa? Sua mulher tem vontade de voltar para casa? O ambiente do lar é leve? É descontraído? É agradável? Se recebe um ou outro com um beijo, com um abraço, depois de 20 anos de casamento? Me permita contar uma história que me marcou muito, eu achei muito interessante. Era um vendedor ambulante. Naquela época que tinha os vendedores ambulantes, a gente chamava isso de mascate, não é isso? E o cidadão um dia foi na sapataria comprar um sapato, e era na época do sapato Vulcabras. Pensa num sapato bom. E aí perguntou assim para o sapateiro: tem Vulcabras? O vendedor disse: tem, sim, senhor. Trouxe um 40, um 39, um 38. O número dele era 40. Ele disse: eu vou ficar com 38. Não, mas 38 não fica bom para você, está muito apertado. Não, mas eu vou ficar com 38 mesmo. Botou na hora o dedinho tudo enrugado. Já saiu andando com ele. Passado um ano, voltou o homem na mesma loja, no mesmo vendedor, e perguntou: tem Vulcabras? O vendedor reconheceu: tem, e eu sei quem é você, e o seu número é 40. Pois eu quero um 38 de novo. Botou o sapato, enrugou os dedos, saiu andando. No terceiro ano, o cara voltou na mesma loja, procurou o mesmo vendedor e perguntou: e aí, tem Vulcabras? Tem, eu te conheço, o seu número é 40. Falei: eu quero um 38. Falei: ah, não, você vai me explicar esse negócio. O que é isso aí? Mas você quer que eu explique mesmo? Quero, aí. Não tem condição. Varão, então deixa eu te explicar. O negócio é o seguinte: sabe por que eu uso sapato 38? É porque se eu não tiver este alívio ao chegar em casa e tirar esse sapato, eu não tenho alívio nenhum na vida. É só esse alívio que eu tenho. Agora, dá uma olhadinha lá se o seu marido não está usando um sapato apertado, por favor. Casamento não tem o propósito de botar toneladas de tensão na vida um do outro. Marido, mulher, precisa ser aliviador de tensão. Esse é o projeto de Deus. Terceiro princípio, confira comigo, por gentileza. O casamento é cooperação e não competição. Veja comigo, por gentileza, os versos 18b. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então preste atenção, que o propósito de Deus é de alguém que vem para estar do lado, para auxiliar, mas a expressão aí, auxiliadora, que seja idônea. E essa palavra idônea é aquela que olha nos olhos, é aquela que é coigual, nem superior, nem inferior, igual, diferente, mas no mesmo grau, de valor, de dignidade, de importância. É muito triste quando casais, por não compreender esse princípio de Deus, entram no casamento numa quebra de braços. Quem manda mais, quem pode mais, quem manipula mais, quem decide mais. E de repente o casamento vira um campo de guerra.
Quando marido e mulher, por exemplo, trabalham na mesma área, eu conheço vários casos onde um tem ciúme do outro. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é que os dois cooperem um com o outro, é cooperação e não competição. Onde tem competição, tem briga. Onde tem competição, tem prejuízo. Eu nunca me esqueço de uma figurazinha que eu li certa feita do cooperativismo, onde tinha uma moita de capim aqui, outra moita de capim ali, e dois burrinhos no meio, cada um querendo chegar na sua moita, mas não dava, a corda não dava, e eles estavam quase se enforcando e passando fome, porque um queria para cá, outro queria para lá, não tinham entendido que se eles se unissem, eles iam para cá e iam para lá. Não faça do seu casamento uma arena de confusão, de briga. Rubem Alves, num dos livros dele, não que eu subscreva a teologia dele, viu gente? Mas ele tem uma ilustração muito boa sobre o que é casamento. Ele diz que casamento para algumas pessoas é tênis ou frescobol. Essas duas modalidades esportivas são muito parecidas, mas ao mesmo tempo bem diferentes. O que é parecido? Tem duas raquetes, tem dois jogadores, tem uma rede no meio, e tem uma bola que vai, e tem uma bola que vem. É igual. Agora, no tênis você joga com o adversário. No frescobol você joga com o parceiro. No tênis você joga para explorar as falhas ou os erros do outro, para vencê-lo, derrotá-lo e tirá-lo da partida. No frescobol, se a pessoa jogou uma bola quadrada para você, você se esforça para devolvê-la redonda. No tênis tem vencedor e tem derrotado, vencedor e vencido. No frescobol não tem perdedor, porque os dois estão desfrutando de um tempo de comunhão. Casamento não é tênis, casamento é frescobol. Vocês estão cooperando, vocês não estão competindo. Esse é o projeto de Deus. Quarto princípio. O casamento é parceria onde não há um maior e outro menor. Olha o verso 21 comigo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. Vamos entender bem isso aqui, irmãos, porque Deus é maravilhoso, porque Ele está ilustrando aqui o que é auxiliadora idônea, coigual, que olha nos olhos. O grande corifeu dos pais da igreja, chamado Aurélio Agostinho, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, trata muito bem disso quando ele diz o seguinte: Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para mandar nele. Deus não tirou a mulher dos pés do homem para ser subjugada por ele. Deus tirou a mulher da costela do homem para estar do lado dele, debaixo do braço do homem para ser amparada por ele, pertinho do coração para ser o centro dos afetos dele. Esse é o projeto de Deus. E inverter isso é problema. Por exemplo, quando a mulher quer mandar no marido, ela não é feliz. Nenhuma mulher é feliz mandando no marido. Nenhuma mulher. Nenhum homem é feliz botando a mulher debaixo da sola dos pés. Não é. Não é. Ele não é feliz. É necessário que os dois entendam isso, de que estão um do lado do outro. É por isso que muita gente hoje, eu achei muito curioso, pastor Ival, quando eu quando eu fiz a primeira cerimônia de casamento, lá em Bragança Paulista, em 1982, no ano que eu fui ordenado ao ministério. E eu preguei no texto de Efésios 5, 22 a 33, quando eu terminei o sermão, uma moça que estava lá no casamento, me chamou à parte e disse: é um absurdo o que o senhor falou hoje.
Esse negócio de submissão, isso já era. Não combina mais. E eu estou falando de 82, hein? De 82 para cá já mudou muita coisa já. Que negócio é esse de submissão? Mulher tem que ser submissa? Que loucura é essa? Quando as pessoas rejeitam submissão, elas não estão rejeitando submissão, elas estão rejeitando o mau entendimento que é submissão. Submissão não significa ser inferior. No projeto da criação, diz a Bíblia que Deus criou homem e mulher à sua imagem, à sua semelhança. Então, o homem não é mais imagem e semelhança de Deus do que a mulher, nem a mulher é menos imagem e semelhança de Deus que o homem. Segundo, do ponto de vista da redenção, diz a Bíblia que não há homem nem mulher, Deus salva da mesma maneira, o homem e a mulher, ambos são pecadores, ambos precisam se arrepender, ambos precisam crer, e ambos precisam ser lavados no sangue do Cordeiro, e ambos fazem parte do corpo de Cristo, então não tem nenhum maior nem um menor. Terceiro, submissão não é de gênero, não é de gênero, não é... o ser feminino não é submisso ao ser masculino. Se você estiver andando na rua, e uma mulher andando na rua, e o homem diz, não, você é mulher e eu sou homem, você tem que ser submisso. Zero, nada disso, está escrito lá, que as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido, é funcionalidade dentro do casamento. Eu há pouco tempo eu escutei uma mulher dando uma palestra, eu fiquei escandalizado com ela, porque ela estava ensinando essa loucura, dizendo o seguinte, ó, se um menino e uma menina, dizia ela, estiver assistindo um programa de televisão, o menino quer assistir o programa A menina quer assistir o programa B, dizia para a leitora, a menina tem que ceder, porque ele é o homem. Discordo. Não creio que é isso que a Bíblia ensina. Eu acho que se esse menino fosse bem instruído, como um cavalheiro, ele devia dizer, olha, você tem a preferência. Não é assim que o homem faz? Você tem a preferência. Agora, no casamento, dentro do projeto orgânico de Deus, que tem que ter uma liderança, o homem tem a liderança. Mas ser submisso não é inferior, sabe por quê? Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 24, que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Agora, ser cabeça é ser maior? Não. Como é que eu sei disso? 1 Coríntios 11, 3 diz assim, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E eu pergunto a você, dentro da Trindade, tem um maior que o outro? Deus Pai é mais Deus do que o Deus Filho? Não, mas o Deus Pai é a cabeça de Deus Filho, Deus Filho é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher. Está falando de funcionalidade, de liderança nesse sentido, não é de ser maior ou menor. A submissão não é também incondicional, a mulher é submissa ao seu marido como ao Senhor. Se o marido exigir da mulher qualquer coisa que fira a consciência cristã dela, ela tem o dever de não obedecer. E tem muitas mulheres abusadas e exploradas hoje em nome da submissão, na área sexual inclusive. Quando a autoridade, seja ele quem for, requerer de você algo que fira a sua consciência cristã, você tem que dar a resposta que os apóstolos deram para o sinédrio judaico: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a mulher foi tirada de onde? Da cabeça? Não. Dos pés? Não. Da costela. Isso é um princípio espiritual para o casamento. Quinto princípio: casamento é palco da mais efusiva declaração de amor. Olha o verso 23. Esta sim afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu gosto dessa expressão aqui, porque isso é uma explosão sentimental. Isso é catadupas jorrando da alma, do coração. O amor tem que ter os seus arroubos de poesia,
de encantamento, de brilho nos olhos. O amor precisa ser constantemente retroalimentado e reafirmado e demonstrado através de elogios. Como diz lá Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7, tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. O casamento requer romantismo, como está lá em Cantares 4, versículo 9, arrebataste meu coração, minha irmã, arrebataste meu coração, com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. O casamento é palco da declaração de amor. O teu amor é melhor do que o vinho, mais delicioso, tem paladar. Então, o que o texto está querendo retratar para nós, meus queridos, é que o casamento não pode entrar numa rotina, numa mesmice, botar no piloto automático. Bom, eu estou falando isso aqui porque, não porque vocês estão precisando, porque eu sei que todos vocês já cumprem tudo isso aqui bonitinho, direitinho, não é verdade? São amáveis, são românticos, são afetuosos, carinhosos, eu sei de tudo isso aí. Bom, mas deixa eu partir para o penúltimo lugar. O casamento, sexto lugar, sexto princípio. O casamento precisa expressar a liderança masculina. Preste atenção agora no versículo 24. Olha aí o 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Por que Moisés, ao registrar isso, não disse assim: por isso, deixa a mulher, seu pai e sua mãe e se une ao seu marido? Quem toma a decisão? Quem tem a responsabilidade? Quem tem o ônus da decisão? É o homem. E Deus é tão maravilhoso, porque Deus diz que o homem tem que tratar a esposa como vaso mais frágil. Essa semana eu achei muito curioso, que entrou uma pergunta lá no Encontro de Casais que eu preguei, lá no interior do nosso estado do Espírito Santo, uma das regiões mais bucólicas e lindas do país. Quem não foi precisa ir ainda conhecer. Pedra Azul, é um lugar belíssimo. E chegou uma pergunta assim: será que a questão de a mulher ser o sexo mais frágil é cilada do diabo? E a pergunta é: mas onde que a Bíblia diz que a mulher é o sexo mais frágil? Em lugar nenhum. Aliás, a mulher é o sexo mais forte. Eu não preciso nem desenhar para vocês saberem o que eu estou falando. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, mais sensível. E Deus, para cuidar da mulher, para proteger a mulher, não colocou-a na linha de frente. Quem bota a cara na frente é o marido. Quem leva pancada é o marido. Quem tem o ônus da decisão é o marido. Só o marido covarde é que bota a esposa como escudo para se proteger. O papel é do marido. E quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que deveríamos nós tomar a postura do Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele botou o pé na frente e disse: aqui é comigo. Quando você vê o homem abdicando da sua liderança, via de regra, dá problema. Foi o que aconteceu no Éden. Quem tomou a decisão de comer o fruto proibido? Foi a dona Eva. E a Bíblia diz que Eva foi enganada, Adão não foi. Ele se omitiu covardemente, e nós estamos nessa encrenca por causa dele. Por que surgiu o tal do Ismael na família do Abraão? O Abraão seguiu a cabeça da dona Sara. Coabita aqui com a minha serva aqui, porque acho que Deus esqueceu da promessa, então, para ter filho, você tem que ter sexo com a empregada. E vocês sabem o rolo que deu. O Abraão não exerceu a liderança dele naquele momento. Deixar pai e mãe é fundamental, gente.
Conhece o ditado popular que quem casa quer casa? É melhor você morar numa meia água, com 2 cômodos, ou com um cômodo só, do que morar numa mansão com seus pais depois que você casa. Casou, tem que sair, deixar pai e mãe. Sem este corte do cordão umbilical, a outra família vai ficar disfuncional. Eu conheço famílias, vocês também, que cada filho que casa faz um puxadinho na casa, vira um clã. Faz um puxadinho para aqui, outro puxadinho para ali, e é uma confusão. Porque marido e mulher às vezes têm os entreveiros. Não tem não lá na sua casa? Gente, vocês são fantásticos, né? Eu desconfio de gente muito espiritual, sabia? Desconfio. Quando eu vejo um cara muito espiritual demais, eu boto os 2 pés para trás. Tem gente que fala assim: rapaz, eu estou com 50 anos de casado, nunca tive nenhuma pontinha de discordância com a minha mulher. Deve ser um anjo disfarçado, não é possível. Ou um filho de Adão não é, com certeza. Então, marido e mulher, quando tem uma rusga, os 2 daqui a 5 minutos estão bem de novo, está resolvido o problema. Mas pensa se a sogra escutou a discussão. É um problema que não resolve mais. Então, deixa pai e mãe. Bom, então vamos agora terminar. O casamento, em 7º lugar, o casamento precisa de decisões firmes e valores absolutos. E vamos para o versículo 24 para concluir esse versículo aí. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Tem 4 coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, quanto à natureza, o casamento é heterossexual. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. Não é deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a outro homem. Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva. Então a sociedade pode achar normal, e nós não vamos entrar nesse mérito, mas o preceito de Deus não mudou, e não vai mudar. O casamento é entre um homem e uma mulher, para que possa ter o quê? A procriação da raça. Segundo, casamento é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e não às suas mulheres. Eu li certa feita um livro de um autor chamado evangélico, até um grande líder no Brasil, não vou citar o nome, não precisa, e ele defendia a poligamia, biblicamente. E ele usava a leitura exemplarista, e eu explico. Ele perguntava assim: Abraão foi um homem de Deus? Foi. Ele tinha mais de uma mulher? Tinha. Então eu posso ser um homem de Deus e ter mais de uma mulher. O Jacó foi um homem de Deus? Foi. Ele teve mais de uma mulher? Teve. Então eu posso ter mais de uma mulher e ser um homem de Deus. Davi foi um homem de Deus? Foi. Um homem segundo o coração de Deus. Ele teve mais de uma mulher? Ele teve várias. Então eu posso ter várias mulheres e ser um homem de Deus. Salomão foi um homem de Deus? Foi. Ele teve mais de uma mulher? Ele teve 1000. Então eu posso ter, não vou falar 1000 porque é de um abuso, né? Um monte, isso continua sendo um homem de Deus. Leitura errada. A leitura bíblica não é essa. A leitura bíblica é preceitual. Quando Deus instituiu o casamento, como é que Deus instituiu? Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Então, o preceito da criação é monogâmico. Quando Deus vai dar a lei moral para Moisés, 500 anos depois de Abraão, como é que está lá, na lei moral de Deus? Está lá escrito o seguinte, no 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não as mulheres, a mulher do teu próximo. Então a lei moral reafirma o quê? A monogamia. Quando chega o período da graça, e Jesus é interrogado: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde a pergunta com outra pergunta: não tendes lido?
que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e por isso disse: deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e por isso que Deus ajuntou, não separa o homem. Jesus então, no período da graça, retorna lá ao preceito da criação, reafirmando o quê? Monogamia. Casamento é heterossexual, casamento é monogâmico. Terceiro lugar, casamento é monossomático, os dois se tornam uma só carne. A palavra soma no grego é corpo, monossomático significa os dois se tornam uma só carne, e isso está tratando da vida sexual do casal. Em outras palavras, o sexo foi criado por Deus, ele é bom, ele é deleitoso, ele é prazeroso, ele é legítimo, ele é santo, ele é puro, mas o sexo antes do casamento é pecado, o sexo fora do casamento é pecado, mas o sexo no casamento é uma ordenança divina, de tal maneira que ter sexo antes do casamento é pecado, ter sexo fora do casamento é pecado, mas não ter sexo no casamento também é pecado. E se eu tivesse no igreja pentecostal, eu já tinha escutado um glória a Deus agora. É bom e Deus manda, e pode usar dentro dos padrões de Deus sem moderação. Eu acho que vai ter um avivamento hoje à noite. Quarto e último lugar, quanto à sua transparência, despojado. Versículo 25 diz: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O casamento tem esse grande privilégio de marido e esposa se desnudarem, emocionalmente, fisicamente, porque o corpo do marido não pertence a ele mesmo, e sim à sua mulher. O corpo da mulher não pertence a ela mesma, e sim ao seu marido. Por isso o texto diz nas Escrituras: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Leve a sua vida íntima seriamente na presença de Deus, e desfrute desse banquete que Deus preparou para vocês, porque o casamento, dentro do projeto de Deus, é uma fonte de prazer e de felicidade, e não de tormento e tristeza. Ele pode ser um jardim grinaldado de flores, e não um deserto tórrido e inóspito. Pode ser a antessala do céu, e não o porão do inferno. A decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é nossa. Que Deus nos ajude. Amém.